Começando aí mais um simulado, o assunto agora é marketing. Eu vim até aqui na Unicid para descobrir qual a melhor estratégia para você se tornar um grande profissional na área. Vamos descobrir junto? Se você já imaginou alguma vez na vida em trabalhar aí desenvolvendo uma marca ou um produto, quem sabe o seu curso não é marketing? Esse é o assunto agora aqui no simulado e eu vou conversar com ele, o professor e coordenador adjunto do curso de marketing da Unicid, Cleiton Cunha. Obrigado por receber a gente. Caco, eu que agradeço vocês estarem aqui com a gente. E eu já quero entender um pouco como é que funciona o curso de marketing. Bom, o curso ele é focado na prática, tá? Ou seja, você tem são 4 semestres e nesses 4 semestres você tem um semestre básico de aprofundamento na área de gestão. Depois você vai trabalhar com o marketing em si, ou seja, com o básico do marketing. No terceiro semestre eles trabalham com o planejamento de marketing e, obviamente, depois desse planejamento a gente faz a estratégia de marketing. Professor Cleiton, vamos falar agora um pouquinho a respeito do primeiro ano, o que o aluno vai encontrar de matérias básicas ali, logo quando ele chega na faculdade. A gente costuma dizer que o profissional de marketing ele é especialista em clientes. Por sermos especialistas em clientes, a gente tem que entender esse cliente no primeiro momento. Então, a primeira disciplina que eles têm é comportamento do consumidor. Além disso, você vai ter o básico de gestão de marcas e produtos. Fechando isso, a gente também tem a gestão do atacado e do varejo. Porque todos esses produtos, eles acabam sendo vendidos no varejo em algum momento. Então, a gente tem que entender como o cliente se comporta também no ponto de vendas. Mas tem as matérias assim mais básicas, Sim. Deve ter, sei lá, uma estatística perdida aí no meio. Sempre tem. Em processo de formação de preços, você vai ter bastante cálculo. Né? Então você tem que definir qual é o ponto de equilíbrio para o produto dar lucro ou não. Isso vai ser através de cálculo. Obviamente você também tem aspectos econômicos, então você vai ter que entender de oferta, demanda, né? Se você pegar o cenário atual, você vai ter que entender, olha, o que a inflação influencia no produto, no serviço ou também na experiência que o cliente tem. Precisa ter alguma aptidão ou um pré-requisito? Tem que gostar de exatas, de humanas, como que é? O curso de marketing ele tem bastante coisa de ambas as áreas. Aptidões, basicamente, ele tem que gostar de gente. Eu tenho que analisar as pessoas, entender por que a pessoa precisa ter o produto na altura dos olhos no ponto de vendas, para que eu possa saber o que ele vai querer comprar ou que experiência que ele quer ter no futuro próximo. E continuando o nosso rolê pelo marketing aqui, vou conversar com ela, Manuela Daffri. Ela é gerente da Lepostiche. Obrigado por receber a gente. Obrigada a vocês. Vou começar perguntando como é o seu trabalho hoje na Lepostiche e também como era nas outras empresas que você passou. Eu passei por algumas. Na verdade, antes da Lepostiche, eu estava na Chili Beans, que é uma marca nacional. Na verdade, ela nasceu no Brasil, ela já é processo de internacionalização. Antes disso, eu dei uma passadinha pela Universal Pictures, eu fiquei 1 ano lá. Que também é um mercado um pouco diferente, né? Você não trabalha a marca, você trabalha o produto, que são os filmes em si. E antes eu vim de mercado calçadista esportivo, então passei pela Puma, pela ASICS e pela Nike. Então, você tem que estar antenado, você tem que ver o que tem de tendência. Eu acho que principalmente o comportamento, né? Não adianta, por exemplo, falando de moda, não adianta a gente ver o que é tendência de moda, se é franja, se é étnico. Você tem que ver o comportamento de consumo, o que as pessoas estão preocupadas na hora de comprar, qual que vai ser a decisão de compra, o que vai fazer a diferença. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar tudo. O marketing, ele sempre tem que estar bombardeado de informação e ele tem que ser um replicador. Então, a gente como marqueteiro, a gente como profissional de marketing, normalmente é quem inspira, quem abre os olhos, é quem traz essas coisas e passa para frente também. Agora eu tô aqui com ela, Bruna Toni, que ela é Community Marketing Manager. Pelo amor de Deus, me traduz isso. Mas ela é tudo isso da Pinterest, que é uma mídia social muito bacana, que acabou... Posso falar que acabou de desembarcar no Brasil, porque é muito recente, né? Sim, com certeza. Mas que é bombadaça já no mundo inteiro, né? Sim. Faz 2 semanas que a gente bateu o marco de 100 milhões de usuários no mundo. No Brasil, do ano passado para esse ano, a gente já triplicou de tamanho. Uau. E a gente está com operação no Brasil há 1 ano, mas com escritório mesmo, conversando com as pessoas há 7 meses. Um community manager, o que ele faz? Ele conversa e lida com a comunidade, né? Enquanto, por exemplo, o social media manager, ele vai ficar muito mais responsável pelas comunidades nas redes sociais. Então, postar no Facebook, responder interação, no Instagram, no Periscope e por aí vai. O meu trabalho é basicamente conversar e traduzir e aproximar o Pinterest da comunidade. E quem que é a comunidade do Pinterest? Todo e qualquer pinador, né, pessoas que usam muito a plataforma e também influenciadores. Por que cursar marketing e não administração, que vai te dar pequenas noções de marketing também? Sim.
Você agora, em marketing, você vai se aprofundar nos aspectos comportamentais do cliente. Né? Em administração, você vai ter um cheiro disso, mas em marketing você vai ter a coisa mais detalhada. Processos definidos, tudo relacionado ao cliente, seja ele cliente empresa, cliente pessoa física, mas no processo de compra, no processo de vendas, embora marketing não seja vendas. A venda em marketing é a consequência do trabalho realizado. Agora, uma dúvida que eu tenho e que eu tenho certeza que muitas outras pessoas também devem ter, né? Por que estudar marketing e não publicidade e propaganda? Elas são diferentes? Elas se completam? Quais são as diferenças? Marketing se desenvolve em todo o aspecto do cliente, do desenvolvimento da marca, no desenvolvimento do produto, do serviço, sempre pensando no negócio em si. O objetivo sempre vai ser dar um retorno posterior. A publicidade, nós temos os 4 P's de marketing famosos, que é produto, preço, promoção e praça. A publicidade, ela é uma aliada maravilhosa do marketing, porém ela cuida da promoção. A publicidade é aquela coisa que faz a propaganda, a publicidade, que ajuda o marketing a alcançar o cliente. É uma área muito grande também, por isso merece ser estudada à parte. E onde é que a gente encontra esses profissionais do marketing trabalhando? O marketing ele é muito abrangente. Você pode ser executivo de empresa, você pode desenvolver em multinacionais as marcas das multinacionais, você pode desenvolver produtos e serviços distintos independente da empresa, você pode ter o seu próprio negócio sendo estudante de marketing. A gente costuma dizer que nós somos especialistas em clientes e desenvolvemos produtos, serviços e experiências para eles. Tem que ter um levantamento de informações assim gigantesco, né? Sim, com certeza. Mas no caso do Pinterest, a gente tem o headquarter por trás, que sempre ajuda a gente com pesquisa de mercado, com dados. A gente tem ferramentas internas que a gente consegue levantar essa série de dados para a gente conseguir traçar nossas estratégias. Como que você traça uma estratégia, por exemplo, de venda hoje do Pinterest? Hoje aqui no Brasil a gente tem o nosso Country Manager, que cuida muito mais da operação, né? A gente tem, por outro lado, eu, que sou responsável pela comunidade. Basicamente, o meu papel é educar o brasileiro de como usar a plataforma corretamente, né? E a gente tem também a nossa Partner Director, que é a Mariana, que ela é quem lida mais com esse lado de venda do Pinterest. E, Bruna, trabalhar com marketing quase sempre vai ser um trabalho em equipe, tem que gostar de pessoas, ninguém trabalha sozinho, assim, ou não? Acho que o marketing, bem ou mal, um dos principais viés para você passar palavras da sua marca é a comunicação. Então é super importante você trocar com todas as partes da empresa, né? A gente, por exemplo, mesmo que a gente seja com o pessoal do headquarter nos Estados Unidos, a gente tem call a semana inteira com diferentes áreas para pegar os viés e os insights de todas as áreas e a gente conseguir aplicar e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, obter os resultados que a gente está buscando. Os exemplos que você estava usando me confundem um pouco com um profissional de publicidade, assim. Isso é normal? Se completam ou confundem mesmo as funções? Eu particularmente, sempre nas grandes empresas que eu passei, que foram as minhas grandes escolas, elas sempre trabalharam desde há muito tempo com tudo muito junto, né? On e off, a publicidade, o marketing de marca com o marketing comercial, varejo. Eu acho muito difícil hoje montar uma estratégia separada. Elas só vão acontecer de verdade e o maior sucesso só acontece se elas estiverem trabalhando juntas e bem misturadas. E a gente pode falar assim de um perfil de uma pessoa que trabalha com marketing? Acho que tem que ser super comunicativa. Eu acho que tem que ter clareza também, né? A gente é muito... O marqueteiro, a pessoa do marketing é muito prática, né? Ela tem que ser muito objetiva, ela tem que traçar metas e correr atrás em pouco tempo. Então, ela precisa ser muito prática, ágil. Acho que ela precisa ter um bom relacionamento, não só como networking, para abrir possibilidades, né? Parcerias, esses contatos, networking. É muito importante mesmo. Eu acredito, ainda mais no momento que a gente está agora, que todo mundo tem que se virar, as coisas têm que acontecer, tem que ser um ganha-ganha para todo mundo. Eu acho que isso faz bastante diferença. O que leva o profissional brasileiro a ser tão reconhecido fora do país? Basicamente, a diversidade que nós temos no Brasil. Nós somos um país de estrutura e dimensões continentais e nós temos várias culturas diferentes dentro do país. Isso faz com que o profissional de marketing tenha que se adaptar, entender o que está acontecendo ao redor dele e no Brasil, isso fica mais fácil exatamente por essa multiculturalidade que existe no Brasil. Nossa, o profissional de marketing, ele realmente tem que ser muito atualizado, tem que ler o tempo inteiro. Como é que você faz para ficar atualizado sobre todas as tendências e tudo mais? Caco, isso é uma coisa muito legal, porque nas nossas aulas, em 4 semestres, todas as aulas a gente pergunta, profissionais de marketing, como é que está a sua leitura?
O profissional de marketing ele tem que ler jornais, revistas, sites na internet. Você tem que também ter acesso aos livros. Nós temos que ter, principalmente em marketing, por gostarmos de gente, nós temos que nos adaptar e nós temos que nos atualizar em todas as mídias necessárias e existentes para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Quando você fala em mídia, você está se referindo até às novas mídias, redes sociais e tudo mais. Porque rede social chegou para mexer com tudo, acaba né? com isso. Você tem, hoje, canais eletrônicos que fazem parte das estratégias de marketing. Tanto é verdade que eles têm uma disciplina chamada CRM, que é Customer Relationship Management, em que eles fazem todo o processo de relacionamento com o cliente de maneira científica, em que você estuda o comportamento do cliente a ponto de chegar a saber qual é a melhor mídia para a divulgação do produto, do serviço ou da experiência de acordo com o perfil do cliente. E quando você vai contratar alguém para trabalhar com você, quais são, né, os predicados aí, um perfil, assim, você procura uma pessoa em específico para trabalhar com marketing? Quando eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu olho é o quanto que aquela vaga realmente mexe com a pessoa e você vê que é aquela vontade dela fazer parte, sabe? E eu digo que também, mais do que vários MBAs e cursos que são super importantes, mas cada empresa tem um perfil diferente, tem uma exigência diferente, tem que ter uma adaptação do profissional. Então, acho que muito importante é a vontade de trabalhar, é acreditar naquele projeto e, principalmente, ter humildade para aprender. Como é que está o mercado hoje? Está recebendo bem esses novos profissionais? Acho que sim, eu acho que principalmente com o mercado digital cada vez evoluindo e se desenvolvendo, cada vez mais você tem mais oportunidade, por quê? Porque as redes sociais, criar conteúdo, que vamos dizer assim, é o marketing do momento, requer muitas pessoas, né? Requer muito trabalho. Então, obviamente, isso acaba amplificando aí o mercado de trabalho, que é muito bom para quem trabalha na área, obviamente. Você tem alguma noção, Bruna, de valores, assim, por exemplo, um jovem profissional recém-formado, quanto ele vai sair ganhando, qual que é uma média, assim, de salário? Olha, eu acredito que em torno de 1.200, 1.800, 2.000, depende da empresa, obviamente. Mas acho que é muito mais o aprendizado. Eu, pelo menos, eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade e eu levei muito isso em consideração. Eu falei, não, eu quero conhecer como é o mercado, quero saber como as coisas acontecem, quero ver a vida real. Então, acho que é entender muito mais se aquilo vai ser bom pra você, se tem a ver com você e se você quer trilhar esse caminho. Professor, é uma boa ideia fazer uma pós-graduação de marketing fora do Brasil? Basicamente, você ter uma experiência internacional vai te ajudar com novas culturas. Isso quer dizer que quanto mais culturas, quanto mais gente você conhecer, melhor vai ser para você desenvolver o trabalho em marketing. No primeiro momento, você vai ter toda a formação necessária aqui conosco, no quesito marketing brasileiro e até alguma coisa de marketing internacional. Mas se você puder, depois de formado, fazer uma pós-graduação fora do país, é uma coisa bem legal de se pensar. Nós temos várias pós-graduações muito boas no Brasil, porém, alguma experiência internacional pode te acumular muita bagagem para sua carreira. Continuando o simulado, o assunto agora é uma das profissões mais importantes do mundo e a mais difícil de concluir. Ó, tem que ralar bastante, claro que eu tô falando de medicina. E agora o assunto aqui no simulado é medicina, uma das profissões mais importantes para a sociedade. A gente vai conversar com a professora Denise Ballester, ela que é vice-coordenadora do curso de medicina aqui da Unicid e pediatra. Obrigado, professora, por falar com a gente. Obrigado pelo convite. E vamos começar falando um pouquinho do curso. Se eu não estiver falando uma besteira enorme, eu acho que é o curso mais longo que existe no Brasil, né? Possivelmente, porque o curso de medicina, ele tem 6 anos para finalização. Graduação, né? Mesmo. Graduação, sendo que os 4 primeiros anos, a gente costuma dizer pré-clínico, né, onde eles têm contato com as cadeiras básicas, mas já começam a ter os primeiros contatos com pacientes. E nos 2 últimos anos é o internato, onde eles fazem imersão, né, nos estágios obrigatórios, onde eles passam nos diferentes serviços de saúde, né? Ambulatórios, hospitais, pronto-socorros, unidades básicas. Quando você fala esses 2 últimos anos de internato, isso aí já é aquela residência que o pessoal fala tanto ou não? Não, não. Esses 2 anos é o estágio obrigatório, ele ainda é graduando. Depois desses 6 anos, ele pode optar por fazer uma residência, uma especialização. Mas após esses 6 anos, ele ganha o título de médico. Ele é o quê? Um clínico geral quando ele sai da faculdade? Isso. A ideia, e o nosso curso de medicina, acho que tem essa característica, de formar um profissional pronto para atuar nas diversas áreas do sistema de saúde. Não é um curso tradicional,
ele é organizado em módulos, onde várias disciplinas são discutidas de modo integrado para a resolução de problemas. E nessa situação que ele tem que resolver problemas, eles já no começo da graduação entram em contato com situações de clínica, terapêutica, vê disciplinas como bioquímica, fisiologia. Então, acho que isso que torna o curso interessante e não tão pesado do vai tendo ponto mais de vista. prática, Isso, né? desde o começo ele já vai tendo contato com a prática e com o cuidado de pessoas. E para conversar com a gente, eu tô com ele, o Dr. Antônio Spreusser, que é clínico geral, especializado em medicina de família. É certo falar assim? Certo, Tá certinho? Tá certo, cara, com medicina de família. Obrigado por receber a gente aqui. Um prazer enorme estar com você. Recebendo a gente na casa dele, É né? um Que moral, prazer. hein, gente? É um prazer, cara. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho da área do senhor, que eu acho que é uma área muito interessante. Conta pra gente um pouquinho do que faz um médico de família. Então, a medicina de família, ela é conhecida já há muitos séculos. E o médico de família é um médico que ele é o médico principal, que ele organiza a saúde familiar. Então, o médico de família é aquele médico que coordena o tratamento e a saúde dos familiares desde o começo. E o senhor está formado há quantos anos já, doutor? Eu estou formado há 37 anos. E aí, como é que o senhor faz para se atualizar e como é que o senhor enxerga a medicina hoje também? Então, o problema da atualização, ele é muito importante. Só que no Brasil, a atualização do médico e tem que ser diária, né? Por exemplo, no meu caso de clínico, eu recebo por e-mail 35 assinaturas eletrônicas por dia, com várias novidades que todo dia está aparecendo. Então eu tenho que ler, porque a gente tem um consultório ativo de clínica, né? A segunda coisa é o método de você se atualizar em congressos, e aqui no Brasil está cheio de congressos, você não precisa ir para fora mais. E a terceira coisa é ir para fora mesmo, para fazer um congresso, ou até morar lá fora, estudar lá fora, fazer medicina lá fora. Continuando nosso papo sobre medicina aqui no Simulado, eu vou conversar agora com o Dr. Filippo Pedrinola, ele que é especialista em endocrinologia pela USP, Universidade de São Paulo. Obrigado por receber a gente aqui no consultório. O Dr. Filippo, ele é super recomendado, você dá um Google no nome dele assim na internet, parece muita coisa, ele faz muita coisa bacana. Então, o assunto mais justo que a gente poderia abordar agora é por que você se tornou um médico? Foi uma vontade muito própria minha mesmo. Eu tinha essa coisa ligada às matérias que eu gostava e achava que eu poderia realmente ajudar as pessoas na saúde, na vida delas de alguma forma. Você se dava bem em quais matérias no colégio? Você gostava de dissecar os animais, assim? Adorava. Então, Geralmente é uma particularidade de médicos isso, né? As matérias que eu mais gostava eram biologia, química e física, né? E não gostava de história, geografia. Eu ia bem porque eu era CDF, né? Sempre gostei de estudar. Professora Denise, além de estudar muito, a gente pode traçar um perfil do aluno de medicina? Quando ele está durante o curso, a gente já percebe algumas características. Uns gostam de trabalhar mais em equipe, outros gostam mais de alguma especialidade, de alguma área mais básica, né? De um modo geral, o curso estimula que o aluno tenha uma formação plena, né? De que não se torne um especialista muito no começo do curso. Professora Denise, qual a importância, assim, do médico para a sociedade? Os estudos observam que a sociedade precisa do médico que tenha essa formação generalista, que seja crítico reflexivo, tenha características humanísticas, consiga trabalhar em equipe, consiga se inserir em diversos campos do sistema de saúde. E a Unicid tem super essa preocupação. Como a Unicid faz para plantar essa sementinha toda assim na cabeça do novo médico? Desde o começo do curso, o aluno é exposto em várias situações de conversar com os pacientes, conversar com famílias, conhecer como é organizado o sistema de saúde. Então, todo o curso é organizado neste sentido, de formar o nosso aluno com essa visão de cuidado, né? Que nós estamos cuidando de pessoas e não de doenças. Quando a gente pensa no médico, onde que o médico pode atuar? A medicina é muito ampla, né? Então a pessoa pode, por exemplo, ficar na carreira básica de pesquisa. Você pode até concluir ali o 6º ano e ir para o mercado de trabalho, mas você não tem nenhuma especialidade e não tem muita vivência. Então aí você vai fazer a residência médica.
Então, eu sou endocrinologista, mas eu tive que passar por tudo antes, pela ortopedia, pela cirurgia, pela gastroenterologia, pela ginecologia, a pediatria. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria. Mas é uma relação, né, doutor? Mas é uma relação. Assim, tem alguma especialidade que você acha que vai estar em alta ou vai continuar em alta por um bom tempo nos próximos anos, assim, médio prazo? Eu acho que a tecnologia, ela faz parte, né, da vida das pessoas e então as áreas médicas ligadas à tecnologia estão em alto crescimento. Porque a medicina está cada vez mais sofisticada e cada vez mais tecnológica, né? Então existe a medicina high-tech, high-cost, né? Alta tecnologia, alto custo, mas existe a medicina chamada low-tech, low-cost, onde você vai ficar fazendo pequenas intervenções e trabalhar na prevenção. Então a prevenção, eu acho que é uma outra área médica que vai expandir muito. Vamos falar um pouco do futuro. Vamos. Quais são as especializações que a gente pode apostar para um período aí de 6, vamos falar 10 anos? 10 anos, é bacana falar em 10 O pessoal tá porque entrando na faculdade vai entrar agora, vai sair né? daqui a 6, então, daqui a 10 anos é o seguinte, o Brasil era um país muito jovem, só que o Brasil está ficando muito velho. Então a geriatria é uma especialidade médica que está crescendo muito. E junto com a geriatria vem a medicina preventiva. Então, se você gosta de medicina preventiva, que é nutrição, atividade física, clínica geral, é uma dica legal. Que é uma especialidade chamada oncologia, vai crescer demais também. O câncer está aumentando muito ultimamente. Você pode reparar, tem coisas que estão aparecendo que nem existiam, né? É que a gente está fazendo diagnóstico também mais cedo. E a outra coisa que eu queria falar é sobre diagnóstico. Se você quiser fazer diagnóstico com um médico, radiologia. E posso falar a genética. Células-tronco, as pessoas que não andam por paralisia, hoje em dia a gente pondo célula-tronco, a pessoa começa a andar. Infarto, você tem um infarto enorme, o coração você vai morrer, põe célula-tronco, acabou o infarto. Então aí você fala, bom, Caco, aí você vê hoje, daqui a pouco ninguém vai ficar doente. Mas é o que a gente quer, que você fique com uma saúde boa. Professora Denise, eu estava vendo uma coisa muito interessante que é o lance de intercâmbio. Aqui na Unicid vocês oferecem um intercâmbio para alunos de medicina terem contato com outros países e outros sistemas de ensino. É isso mesmo, né? Sim, o curso de medicina estimula que seus alunos façam esse intercâmbio. Temos um convênio com uma instituição internacional, GLOW, que permite, por meio de convênios, que os nossos alunos façam alguns estágios no exterior durante o internato. E tem uma outra possibilidade também, que o nosso internato permite um estágio eletivo, né? Ou seja, ele pode escolher onde ele quer fazer, tanto fora do país quanto dentro do país, ou nos serviços conveniados ou nos serviços não conveniados que o aluno escolha e que a coordenação julgue que tem expertise suficiente para poder funcionar como estágio eletivo. A gente tem o sistema privado e o sistema público no Brasil. Como que o médico ele pode lidar com essas diferenças? As diferenças são diversas, né? Até em termos de organização de serviço. Por exemplo, quando você está no seu consultório, você faz a gestão, você com a sua secretária e com os seus colegas de consultório, talvez. Quando você está no Sistema Único de Saúde, você tem uma rede de serviço, o que te dá um apoio muito grande. Doutor, e quais são as principais diferenças assim, de quem vai trabalhar no SUS, né, no sistema público de saúde e no sistema privado? Normalmente, no início, acaba sendo 100% atendimento em hospitais públicos, né? Porque é onde você vai automaticamente se encaixando, saindo da faculdade, saindo da residência. Então isso acontece automaticamente, onde você pega muita experiência, muita vivência. E eu te diria que é uma pequena minoria que hoje em dia que consegue viver apenas no consultório particular. Então o médico tem que ter isso na cabeça. No começo você vai ter que dar muito plantão, vai ter que ter mais de um emprego, vai ter que varar a noite aí dando plantão numa UTI ou num pronto-socorro. E até você chegar onde você está vendo isso hoje, você vai ter pelo menos uns 12 anos pela frente. Doutor Felipe, eu sei que o médico ele é de suma importância para toda a sociedade, isso aí não tem nem como discutir. Agora o Brasil sofre, né, de uma carência, tem uma carência muito grande pela falta de médicos em determinadas regiões do país, principalmente. Existe solução para isso? O sistema de saúde no Brasil ele precisa ser muito aprimorado. E eu acho que aí realmente os recursos destinados à área de saúde, eu vejo que hoje em dia existe um esforço grande por parte do governo no sentido de melhorar, mas há necessidade de se fazer um investimento, de canalizar esses recursos que muitas vezes não chegam ao sistema público. Então é um problema administrativo
de canalização de recursos e tem que ter uma vontade política muito grande para isso. O Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, ele está infelizmente falido. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos em hospital público. Eu pergunto para todos vocês que estão vendo o programa agora, um cirurgião tem que abrir a barriga do seu filho, você que está vendo o programa agora. Esse cirurgião vai abrir porque teu filho está com uma apendicite gravíssima. Vai para o hospital, o cirurgião tem que ter um assistente que vai ajudar, um anestesista. Sabe quanto o SUS paga hoje uma cirurgia de apêndice num doente grave? R$55. Aí você tem um câncer no estômago. Esse câncer está crescendo, do teu avô, por exemplo. A gente leva ele para o hospital. Vamos operar esse câncer. O SUS paga R$32 para o cirurgião, para a equipe, tirar um câncer do estômago do teu pai. E eu não estou brincando. Isso são números da tabela do Sistema Único de Saúde. Como vai funcionar? Não vai funcionar. O ministro da Saúde ele está desesperado que, se não mudar alguma coisa, vai fechar o SUS. Vão fechar as unidades, porque não tem dinheiro. E nós estamos assistindo deliberadamente o Brasil nesse caos, né? E depende de quem? De nós, de mim, de você que vai ser vestibulando para medicina. Médico tem que arregaçar a manga e trabalhar como eu estou falando. Professor, existe alguma área do mercado de trabalho que está em alta? Por uma necessidade da sociedade e por um incentivo do governo, hoje a especialidade de medicina de família e comunidade está crescendo e tem uma possibilidade de crescer muito nos próximos anos. Infelizmente, o simulado de hoje acabou, mas tem muita coisa te esperando na internet. É só você colar no mixtv.com.br, corre lá, mas volta, porque na semana que vem o assunto por aqui vai ser biomedicina e análise e desenvolvimento de sistemas. Te vejo lá, hein?